Antes de mais nada, meu bom dia, Sua Excelência, que preside essa mesa de debates, deputado federal, delegado Edson Moreira da Silva, do meu partido, o Partido da República, o PR, que, para nossa grata satisfação, ele transitou por várias carreiras policiais e talvez por isso esteja presidindo esses trabalhos e capitaneando essa reflexão, que é uma reflexão muito importante, como foi colocado agora de há pouco nesta tribuna. O deputado Edson Moreira foi soldado do Batalhão de Guardas da Presidência da República, foi soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, foi cabo, sargento e, graças aos seus estudos, aos seus méritos, conquistou o honroso cargo de delegado de polícia em Minas Gerais, foi vereador e agora ostenta o árduo trabalho de, à frente da Câmara dos Deputados, fazer esse Brasil tomar as rédeas novamente. Igualmente, o nosso amigo, o deputado Capitão Augusto, também labuta naquela casa, que vive um turbilhão nos últimos tempos, né? Mas certamente essa equipe, chefiada por policiais, a bancada da bala que tanto falam, há de pôr em ordem aquilo que se transformou o país uma bandalheira de uns tempos para cá. Eu tive o cuidado de observar, nosso deputado Edson Moreira deve fazer em breve um percurso bastante longo lá pelo seu estado, as Minas Gerais, né? Juiz de Fora, Lagoa Santa, Sete Lagoas, Três Corações, Uberlândia, Vespasiano, Campanha, São Lourenço, Varginha e Alfenas são as cidades cujas câmaras municipais receberão a presença ilustre de Vossa Excelência discutindo exatamente esse mesmo tema. E isso é muito importante porque capilariza. Eu venho dizendo, seguramente há 20 anos que discuto esse tema no ambiente acadêmico, nos ambientes policiais, que é preciso democratizar o tema segurança pública. É preciso popularizar o tema segurança pública. Raros são os espaços onde a sociedade se vê presente e onde a sociedade, mesmo quando se faz presente, consegue perceber nos nossos discursos, muitas vezes exagerados na técnica, exagerados no direito, quais são as percepções que realmente os servidores da segurança pública têm sobre isso que é um serviço essencial do Estado. Bom, feita essa breve saudação, eu chamo aqui a discussão qual seria, de fato, o problema que nós enfrentamos, né? No ambiente acadêmico, na pesquisa científica, o ponto de partida sempre é a definição de um problema. Pois bem, eu pontuei algumas questões que seguramente hão de conquistar a unanimidade de cada um dos que se fazem aqui presentes, que conhecem muito bem do assunto. Seria um problema o fato de que, em ambientes militarizados ou nas instituições militares, os seus servidores, os seus funcionários, são tolhidos de direitos sociais. Este é o problema que nos faz refletir se é o caso ou não de se desmilitarizar uma força policial. Seria talvez uma segunda hipótese, um problema, a ideologia que marca a história desse país? Uma história onde um setor ideologicamente bem postado por muito tempo ficou às escondidas, reconquistou o poder e, mais recentemente, trouxe o Brasil a tudo isso que se vê, que culmina com o impeachment da nossa presidente? Seria essa ideologia das academias, muito focada numa ideologia marxista, extremada, não pensante, que talvez nos faça acreditar que militares são aqueles opressores que, nos idos dos chamados anos de chumbo, devoravam criancinhas? Enquanto no passado o argumento era outro, que marxistas é que as devoravam? Ou será que nós teríamos como definição de uma hipótese para a solução desse problema um referencial comparativo que nos permitisse enxergar, noutros modelos, uma eficácia muito mais posta ao trabalho dos servidores que operam no sistema e que desaguasse numa prestação de serviços mais eficiente, como manda o artigo 37 da Constituição Federal, colocando a eficiência como um dos pilares da administração pública. E, por fim, desses pontuamentos que fiz, certamente outros virão mais adequados, simplesmente a eficiência do sistema. Será que é a ineficiência demonstrada desse sistema que nos faz refletir e vir à mesa de discussões e apresentar como pessoas maduras, como pessoas esclarecidas, quais são e quais podem ser as nossas contribuições enquanto servidores das forças policiais? E aí,
fazer-nos ouvir pela sociedade e pelos nossos parlamentares para que nós possamos participar desse processo de mudança? Essas são as questões que me chamaram a atenção. Uma coisa que me faz refletir de uma maneira bastante tranquila, muito serena, seria interessante termos uma única polícia. E, ao mesmo tempo, seria interessante que essa força policial única em todo o Brasil, ainda que separada em cada um dos estados e Distrito Federal, e mais a Polícia da União, a Polícia Federal, seria interessante que ela tivesse essa estética e, ao mesmo tempo, fosse uma só. Coloca o vídeo, por gentileza. Pode ampliar, por favor? Aqui embaixo. Policiais civis em greve enfrentaram PMs do batalhão de choque nas imediações da sede do governo de São Paulo. Mais de 20 pessoas saíram feridas do confronto. No início da tarde, a polícia montou barreiras para impedir que os policiais civis chegassem ao Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Os manifestantes tinham um carro de som. Um deles estava com a bandeira da força sindical. O confronto começou quando o governo concordou em enviar um representante para negociar com os grevistas. Às 16h, os policiais civis romperam o primeiro bloqueio da PM. Em pouco tempo, atingiram a segunda barreira. O que se viu a partir daí foram quase 15 minutos de intenso confronto. Bomba de gás lacrimogêneo! A Polícia Militar lançou uma série de bombas de gás lacrimogêneo. Policiais civis armados apareceram no meio da multidão. O governador também criticou o uso de armas pelos manifestantes. Armas são entregues às polícias para defender o povo contra os criminosos, não para servirem a movimentos políticos reivindicatórios. Reivindicação se faz na mesa, conversando, não com violência. Isso nós não aceitamos. Bom, senhores, é triste lembrar essas cenas que aconteceram no ano 2008. Talvez mais triste seja para o nosso amigo Coronel Danilo Antão Fernandes, que à época comandava esse espetáculo de horrores que aconteceu. E seguramente nenhum de nós aqui presentes quer essa polícia, ou esse modelo de polícia. Agora fico cá com meus botões pensando no sentido mais puro da palavra, da acepção. Nós queremos aqui defender direitos sociais. É sabido que uma das grandes mazelas que passam as forças policiais militarizadas é a limitação dos seus direitos sociais. Militares não têm direito à greve, ainda que elas eclodam vez ou outra em alguns estados. Aqui no estado de São Paulo, nós há muito tempo não víamos movimentos separatistas. Nos estados do Norte e Nordeste, vez ou outra, isso acontece. Falando agora das polícias militares. Militares não têm direito à filiação partidária. Militares não têm direito a acúmulo de cargos públicos. Militares não têm direito ao acúmulo de mandato eletivo com cargo de policiais. Militares não têm direito à sindicalização. Militares não têm sequer direito ao remédio heróico do habeas corpus, quando nas hipóteses de crimes propriamente militares e de transgressões disciplinares militares. E é claro que, olhando por essa ótica, na condição de ser humano, na condição de indivíduo e de empregado, ainda que de uma espécie diferenciada, que é o empregado público, que é um servidor público, um funcionário público, um agente público do Estado, é claro que a mim, olhando só para o meu umbigo, interessa sim ter todos esses direitos. É claro que me interessa fazer greve, não esse tipo de greve. É claro que me interessa sim me sindicalizar, para que a minha categoria tenha força. É claro que me interessa ter direito a tentar lutar contra uma prisão arbitrária pela via do habeas corpus. É claro que me interessa ser um professor universitário numa universidade pública, acumulando o cargo desde que compatível com o horário. Todas essas coisas me interessam a mim, Azor,
enquanto ser humano. Agora, pensando como gestor público, e hoje eu posso falar com uma tranquilidade incrível, porque não pesa mais sobre mim, sobre os meus ombros, o fato de estar num cargo público, porque há 2 anos passei para inatividade como coronel da reserva. Mas foram 33 anos no serviço público. E mesmo assim, ao longo deles todos, não por qualquer questão de tradicionalismo, que às vezes encanta a alguns, e eu não vejo mal no tradicionalismo, mas eu penso que a gente deve evoluir, é fato que, enquanto indivíduo, talvez me interessasse rasgar por completo todo o regulamento militar e toda a estrutura militar que é posta desde a nossa Carta Magna. E essas limitações todas não são postas por um regulamento interno. Essa suposta opressão que, eventualmente, alguns diriam nós sofremos, ela é imposta pelo poder constituinte originário. Ela é imposta pela Constituição Cidadã. A mesma Constituição Cidadã que, em dado momento, houve por bem, e acho que avançou nesse sentido, permitir, a partir de 88, que os nossos policiais pudessem votar, porque até então se assemelhavam aos analfabetos. Então eu quero acreditar que o Constituinte teve a sabedoria de perceber que, ao mesmo tempo que havia espaço e necessidade, e havia demanda, para se democratizar o país, inclusive abrindo essa linha de democratização das forças policiais, simultaneamente o Constituinte viu algo mais. Ele percebeu que é necessário que haja uma última barreira quando o Estado entra em absoluto caos. Esses direitos sociais, enquanto aquele que tem visão de gestão pública, que é o que se espera dos deputados, tenho certeza que os deputados, ainda que enverguem um distintivo da Polícia Civil, as estrelas de um oficial da Polícia Militar, eles têm que ter uma visão um pouco mais de Estado do que uma visão de categoria. E tenho certeza que esses que compõem a mesa aqui o fazem, e ainda com a tranquilidade de ter transitado pelas duas instituições. Com relação à ideologia, eu acho que já é superado. As ruas, recentemente, mostraram muito bem o que o povo pensa dos militares. Talvez até num afã de dar um basta a toda a bandalheira que se viu nesse país nos últimos dias, o que se via eram gritos e faixas colocadas nas ruas, nas grandes massas, estranhamente pedindo a volta dos militares. É claro que isso não pode ser lido de uma maneira extremamente serena. Era um grito de chega, era um grito de basta. É claro que quem ostentava aquelas faixas, ele não queria trazer de volta a ditadura militar a esse país, mas ele queria seguramente ver uma ordem, a ordem que inspiram as instituições militares e os princípios que as fazem sobreviver com o passar do tempo. Concluí. Isso tudo se viu de uma maneira bastante tranquila na primeira Conferência Nacional de Segurança Pública, onde todos nós, os setores de cada uma das categorias, fomos muito bem representados e com uma participação expressiva e maciça até da sociedade civil. Naquele espaço lá, esses temas não ficaram de fora. Foram levantados, discutidos e sufragados. Pena que ninguém se lembra da primeira Conferência Nacional de Segurança Pública. E pior ainda, o quanto se gastou de recurso público para que ela acontecesse ao longo de um ano todo. Eu tenho certeza que ela deveria ter o mesmo efeito que esse tipo de trabalho que nós fazemos agora, porque cada um de nós estamos aqui, de alguma forma, direta ou indiretamente, onerando os cofres públicos para reflexões que às vezes não se transformam em absolutamente nada. Falar de eficiência do sistema, eu cansaria qualquer um dos senhores, né? Eu costumo dizer, não se trata de uma polícia militar ruim ou de uma polícia civil ruim, ou polícia federal. Polícia federal, nós sabemos, ela é posta no cenário nacional como uma polícia de extrema eficiência porque trabalha com uma fatia diminuta dos casos. E ela trabalha praticamente seletivamente e trabalha numa parceria junto com o Ministério Público Federal, que também trabalha com uma carga muito pequena e atua exatamente onde a mídia explora, que é o que se viu nos últimos dias. Agora, quando a gente vai para o mundo acadêmico, é inafastável dos nossos argumentos deixar de considerar aquilo que Túlio Kahn falou de uma cifra negra, que, segundo a amostragem, porque não há sequer estatísticas seguras, não há um sistema estatístico nacional seguro que possa mensurar o nosso grau de eficiência, tanto das polícias militares quanto das polícias civis. Mas Túlio Kahn, numa pesquisa científica, por amostragem, acusa uma cifra oculta, uma cifra negra de subnotificação na casa de 25% de casos que não chegam sequer ao conhecimento do Estado. Pastore fala que não chega a 1% o caso de delitos que levam a uma condenação, pensando nos delitos graves. Michel Missi publicou nos anais da primeira Conferência Nacional de Segurança Pública, em um dos cadernos temáticos, uma pesquisa muito boa, tomada do seu estado, presidente, do estado de Minas Gerais. A pesquisa, salvo engano, reportava as cidades de Uberlândia e Belo Horizonte,
Luiz Eduardo Soares, que foi secretário nacional de Segurança Pública, também já colocou uma série de sinões. Agora, eu fico me perguntando, se essas pessoas do mundo acadêmico também não merecem ser ouvidas, quem deve ser ouvido? Nós não podemos ser ouvidos. A academia não pode ser ouvida porque, ora, as bolas vivem nas redomas de cristal, perdidos entre obras, livros e reflexões. O que nós estamos fazendo aqui, se não refletindo? E o que mal há em buscar da academia aquilo que seguramente ela fez? Claro que ela não diz tudo com muita legitimidade. Eu ainda continuo acreditando que nós, e alguns de nós gravitam nesses dois mundos, o mundo acadêmico e o mundo profissional, nós temos legitimidade para falar, porque vivemos 30, 20, 10, 15 anos noutra polícia. Mas é preciso encarar esses detalhes que são trazidos pela academia. E aí eu encerro dizendo, Excelência, meus amigos, esse vídeo que foi mostrado da nossa triste história mais recente, 2008, num caso de paralisação de uma polícia única, sindicalizada, em greve, desmilitarizada, quem viria controlar, defender os interesses do Estado, não do governo? Não se discute aqui se o movimento era legítimo ou não, se aquilo que se buscava pelo movimento era devido ou não, seguramente era. Um soldado da PM ganha hoje pouco mais de R$ 2.800 líquidos. Na Polícia Civil não é tão diferente. Agora, isso não é o que eu quero para o meu país. Certamente não é isso que eu quero. Sindicalismo. Se nós nos sindicalizarmos como polícia única, qual que é a ferramenta que vai se usar para combater eventuais abusos de um sindicato? Vinculado à Central Única dos Trabalhadores, quem sabe ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra? O que faço? Fala-se estupidamente encerro, que as polícias militares são forças subordinadas ao Exército. Claro que quando isso é usado na retórica do discurso, eu tenho que admitir como um espetáculo. Mas um bom leitor rasteiro da Constituição percebe que elas são subordinadas aos governadores dos estados. Mas, acima de tudo, elas compõem uma rede nacional, semelhante à Guarda Nacional do país, num caso de mobilização excepcional. E, por fim, eu encerro agradecendo e pedindo desculpas por ter passado alguns segundos, dizendo, sem qualquer crítica a essa ou aquela instituição, ou aquela ferramenta, o inquérito realmente é muito importante, não fosse assim os promotores de justiça não dependeriam dele, mas é preciso refletir. Os indicadores do número de inquéritos que chegam ao judiciário, perto daqueles que são efetivamente instaurados, são baixíssimos. Há uma saída. A saída, seguramente, se nós nos despíssemos dos preconceitos, do bacharelismo, seria pensar em algo semelhante àquilo que já se vê no estado de Santa Catarina e já aconteceu aqui em São Paulo. O registro da grande gama de infrações de menor potencial ofensivo, que não exige grande conhecimento jurídico e que, mais ainda, não exige sequer investigação, como foi dito, que não é. O que não exige investigação, é óbvio, não é necessário inquérito. Em alguns estados isso acontece, com tecnologia de ponta. Se nós tivéssemos isso presente em todo o Brasil, seguramente as nossas polícias civis elas conseguiriam avançar muito naquilo que é o seu papel primordial. Particularmente, o que eu penso não vale para absolutamente ninguém, sou contra a Polícia Militar passar a investigar. Eu acho que não é o papel precípio. Mas eu acredito seguramente que aquilo que não demanda investigação pode ser registrado como em qualquer país avançado do mundo, inclusive na pobre América Latina. Meu muito obrigado e eu agradeço a todos. Tenham um bom dia. Chamar o coronel Elzio